Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da Claro Net, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será com o secretário municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social, o delegado de Polícia Civil, Tiago Prado, delegado destacado com funções de destaque na Polícia Civil, comandando delegacias especializadas, como a roubos, principalmente, e a seção de crimes cibernéticos da DEIC. Com ele, iremos conhecer os desafios da nova missão, a estrutura que ele encontrou e tratar das suas atribuições nesse plano de segurança que ele imagina implantar, o plano de ação já definido possivelmente pelo governo municipal, enfim, todas as ações futuras que ele irá desenvolver e os primeiros desafios na nova missão. O doutor Tiago Prado já está aqui no estúdio e você não sai daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo portal Gazeta Web, pela TV Mar, canal 525 da Claro Net e pelo aplicativo TV Mar. Como informamos, a nossa conversa de hoje, o nosso entrevistado é o delegado de Polícia Civil, Tiago Prado, hoje secretário municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social de Maceió. Bom dia, doutor Tiago. Vamos começar conhecendo a carreira do senhor. Como foi esse caminho, esse longo caminho até agora? Bom dia, doutor Flávio, né? Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer imenso estar aqui mais uma vez para a gente debater assuntos que diz respeito à segurança pública, né? Uma temática que muito nos envolve e sempre que nos encontramos a gente vem a conversar a respeito. Então, doutor, eu tenho o primeiro contato com a segurança pública foi há 13 anos, né, quando iniciei na carreira de concurso público, ingressando para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, né. Desde então, eu fui evoluindo no sentido de continuar a estudar para concursos públicos. Quando então passei pelo Tribunal de Justiça, né, onde tive um outro enfoque também da segurança pública, tendo em vista que eu sempre atuei em várias criminais. Estava ali, né, minutando decisões, sentenças, né, que dizem respeito a crimes, né, prisões, né, em várias criminais do estado de Sergipe, onde eu então residia. Foi quando então vim aqui para o estado de Alagoas exercer o cargo de delegado de polícia, né, cargo que eu muito tenho orgulho de exercer, tendo em vista aí as atribuições e a sua importância social, né. Como a gente costuma dizer, é o primeiro ali a garantir e assegurar direitos da comunidade, né? Tanto de vítimas como também de infratores, né? Muitas vezes infratores são vilipendiados em via pública, né? Até mesmo agredidos, e é na delegacia de polícia onde começa-se a tutelar os direitos desses próprios indivíduos. Então, eu acredito muito na importância da Polícia Civil, né? E agora, após exercer tamanhos desafios na Polícia Civil, surgiu esse convite para integrar esse novo time, o time Maceió, né, liderado pelo novo prefeito, o Henrique Caldas, e resolvemos aceitar para também dar a nossa contribuição em melhoria da cidade de Maceió. Como o senhor pretende implantar a sua filosofia de trabalho? O senhor vem de um meio policial, certamente um gestor de operações, um gestor administrativo, naquela ambientação de delegacia, a ambientação da seção de crimes cibernéticos. Como o senhor irá mudando o ambiente e o que o senhor traz dessa experiência para a sua nova missão? Estamos fazendo dando uma repaginada, né? A gente trabalhava há muito tempo no trabalho repressivo ao crime, ou seja, o crime ocorria e posteriormente a gente iniciava o trabalho investigativo, né? Identificava os autores de assaltos, né? Integrantes de organização criminosa, e aí iniciava algum inquérito policial, medidas cautelares, prisão. Basicamente, essa é a rotina na Polícia Civil. Agora, a gente vai atuar na esfera anterior, no policiamento preventivo.
e um policiamento preventivo que vai ser aí desencadeado, que vai ser concretizado pela nossa Guarda Municipal. Né? Então, a gente vai fazer com que a Guarda atue de forma mais integrada na segurança pública aqui no nosso município, de modo a contribuir para a redução de índices de criminalidade, sobretudo em pontos de manchas criminais que a gente identifique que tenham uma relação muito próxima com o município. A exemplo de praças, né, o Corredor Vera Arruda, locais lá na parte alta, praças com baixa iluminação pública. Então, tudo isso integrado com outras secretarias, buscaremos soluções, né, para manter a guarda mais próxima da comunidade, né, identificando os principais problemas que cercam aquele local, de modo a contribuir paulatinamente para a redução de crime. Então, a gente deixa de atuar na esfera repressiva para atuar na causa, né, tentando diminuir aí essa causa. Esse apenas é um eixo, né, vale lembrar, dessa secretaria, né, esse é o eixo de segurança comunitária. Nós temos lá um outro eixo de grande importância também, que é o convívio social. O senhor quebra uma sequência, quebra no bom sentido, né? Uma sequência de administradores oficiais, policiais militares. Os policiais militares, eles têm, assim como no currículo, a credibilidade de ser bom administrador, porque já vem administrando de uma companhia, administrou um batalhão, às vezes até comandou a própria instituição, comandos maiores, e eles levam essa experiência para a administração civil. O senhor hoje é um delegado comandando a Secretaria de Segurança Municipal e, como o senhor disse, num viés de forma preventiva. É uma grande responsabilidade para o senhor? Sem dúvida, né? E a gente busca ter aquele mesmo enfoque que tivemos ao longo da nossa carreira, que é buscar a técnica. E a técnica vem da legislação. Então, é muito importante estarmos atualizados com a legislação que iremos trabalhar, né? O que é preciso conhecer para que a gente possa ter a melhor forma de gestão possível. Além disso, né, isso é um traço que já está marcante, né, pelo menos em operações que já fizemos nesses primeiros 15 dias, é a transversalidade entre secretarias. Né, buscar não trabalhar só, né, somente a SEMESC exercendo operações, não. É a SEMESC com a Vigilância Sanitária, com a SMTT, com a SEDET e outras secretarias, a própria SEMAS, né, Secretaria de Assistência Social. Então, é a gente observar o problema como um todo, com ampla visão, para identificarmos quais são as possíveis soluções, como construir uma solução para esse problema. Exemplo, existe um problema de criminalidade de determinada praça que está com baixa iluminação pública e existem ainda moradores de ruas que eventualmente utilizam de drogas e cometem arrombamento em estabelecimentos comerciais ao redor. Observe a necessidade de envolvermos aí diversas secretarias. Olha, nós temos que ter contato com a CIMA para corrigir o problema de iluminação pública, talvez uma poda de árvore que também estava dificultando a iluminação. A gente tem que ter o contato com o nosso secretário lá da SUDES para fazer essa poda de árvores. A gente tem que ter a SEMAS presente conosco para também fazer esse acolhimento a esses moradores de rua e a Guarda Municipal para exercer o braço de segurança pública ali naquela localidade, se for o caso, efetuando prisão desses infratores que estão cometendo arrombamentos. Então, a gente passa a observar os problemas dessa forma, visão panorâmica, né? Quais são os envolvidos aqui nesse problema? Vamos dar as mãos e buscar soluções. Esse é o conceito de rede que foi desenvolvido e empregado no governo de Minas, salvo engano, no governo do Anastasia. Essa interatividade entre os órgãos. Para um governo que está começando, se ele prezar por esse princípio de ações conjuntas, esse princípio de rede, onde a SENSC se conecta com a CENTABES, com a SEMAS, enfim, com a assistência social, com todo o conjunto de secretarias, isso tem um sucesso. Agora, fazendo isso no começo é muito bom. E administrar também as idiosincrasias e as vaidades também é um outro desafio que cada gestor deve ter. E eu falo isso, doutor Tiago, o exemplo mais claro que vivi foi quando estava na CENTABES e precisava muito do apoio da SENSC e de outros órgãos. Não é só na área de segurança, você tem vigilância sanitária, você tem SEDET, assistência social. Então, se não ocorrer, de fato, esse conceito de rede, dificilmente anda.
E no caso da Centabs, eu já vou desenvolver esse assunto com o senhor, é a questão do ambulante. De quem é o ambulante, de quem é a feira livre, os mercados são da Centabs, mas há uma certa confusão quando se divide esse bolo. Partindo do pressuposto de atribuições principais, né, a SEMESC, no lado do convívio social, né, onde a gente tem um lado da segurança comunitária e o lado do convívio social. Partindo do lado do convívio social, cabe à SEMESC a ordem pública no que diz respeito ao uso do espaço público, calçadas, praças, ruas, né, enfim, vias públicas de uma forma geral. Todo o controle que se exerce de comerciantes, né, prestadores de serviços, ambulantes, camelôs, que exercem atividade nessas localidades, é nossa atribuição regular. Alguns irregulares têm que ser notificados para serem posteriormente removidos. Aqueles que desejam exercer o seu comércio de forma correta, exemplo de um food truck que precisa e deseja se instalar em uma praça, tem que ter autorização nossa. A gente vai fazer uma análise para ver se ali cabe um food truck, se há condições de viabilidade sem prejudicar o trânsito, o fluxo de pedestres, etc. Então, essa é a nossa atribuição principal. A Centabs é mais intramuros, no sentido de que seria dentro da porta do mercado, para dentro, né, na feira que acontece, né, em vários bairros da parte alta. Então, cabe à Centabs gerenciar esse abastecimento, né? Então, muitas vezes, entretanto, como o senhor pontuou, há uma coincidência, há uma interseção, né? Porque a gente sabe que feiras, porta de feiras e mercados tem os ambulantes ali à porta, né? Então, por isso que se faz extremamente necessário um diálogo com essa secretaria, né? Algo, inclusive, que já vem sendo construído para que a gente possa estabelecermos planos de ação em conjunto. Até porque a gente tem a leitura do ambulante como um trabalhador e não como um inimigo do Estado. Claro, claro. Né? Então, a gente tem que observar que ele não pode ali ser removido da noite para o dia sem nenhuma política assistencialista, sem nenhuma oportunidade que lhe seja dada. Evidentemente, a gente tem que buscar aí um equilíbrio entre interesses, né? A gente tem um conflito, um verdadeiro conflito entre o interesse municipal em regulamentar o uso do espaço público para não se tornar um caos, né, e o interesse privado daquele ambulante de querer sobreviver, né, vender a sua fruta, vender a sua capinha de celular. Só que muitas vezes esse interesse privado do ambulante vai contra o interesse do município e também de outros comerciantes da região que têm estabelecimentos fixos, né, que pagam impostos, que empregam. Então, todo esse problema deve ser solucionado por nós, a princípio, com base no diálogo. E isso é um problema curtido, eu digo curtido porque não é resolvido, por várias administrações. Você tem o exemplo do mercado da produção. O mercado da produção serve quase como um atacado. Você percebe a chegada de caminhões com frutas, verduras, e esse pessoal abastece os ambulantes que vão para o centro, vão congestionar o centro e as ruas de Maceió e em vários locais. Então, isso não se trata do pequeno, aquele pequeno comerciante que vive exclusivamente daquilo. Há uma cadeia em que muitos ganham, muitos trabalham, né? Poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Percebe-se que você tem um centro de abastecedor, que é o mercado da produção, a logística, que é a guarda dos carrinhos, dos ambulantes, que tem o estacionamento do lado do mercado da produção, e esse fluxo para congestionar o centro de Maceió. Isso é um fato. Como administrar isso? Tem que se fazer a leitura por completo para verificarmos quais são os ajustes. Esse fluxo, né? Ponta a ponta. E outro ponto que a gente não pode esquecer é que o SEASA que deve ser esse principal receptor de abastecimento, né, de outros municípios, né, de agricultores, enfim, fornecedores. Então, a ideia é que o SEASA volte a exercer o seu papel, né, de grande receptor dessa mercadoria de outros municípios, e aí do SEASA para os mercados e do SEASA para as feiras haja um fluxo menor, de caminhões menores que sirvam apenas para abastecer esses feirantes. Isso irá contribuir, sem sombra de dúvida, para esses ambulantes clandestinos que vendem frutas e verduras, né, em via pública, prejudicando demasiadamente o fluxo de veículos e pedestres, né? Na rua, em várias ruas do centro, a gente observa com facilidade essa dificuldade de transitar, né? Congestionamentos são causados por conta dessa situação. Então, cabe a nós estudarmos, né, todo o problema, todo o circuito que envolve essa questão dos ambulantes para, então, buscarmos uma solução. Não é da noite para o dia, mas a gente tem a percepção e tem um objetivo de que isso deve ser solucionado.
A propósito, o governo fala o governo municipal, o prefeito de JHC fala de um plano de 100 dias, um plano de ação. A secretaria já formulou esse plano? Sim, várias secretarias, né, todas as secretarias, melhor dizendo, já estabeleceram o seu plano de 100 dias. Nós também já estabelecemos o nosso. Né? O que podemos citar aqui como de importante, né, de ganho social, um dos principais é em relação à Guarda Municipal. Para termos ideia, de aproximadamente 600 guardas municipais que atuam nas ruas de Maceió, apenas 30 possuem porte de arma de fogo. A gente lembra que a Lei 10.826, né, que é o Estatuto do Desarmamento, permite às guardas municipais o uso de arma de fogo, sobretudo aquelas das capitais, né, que é o caso de Maceió. Entretanto, é preciso submeter o profissional, ou seja, o guarda municipal, a um curso que o habilite. Só que esse curso hoje, doutor Flávio, tem uma série de requisitos que acabam dificultando, né, a implementação dessa medida. Por isso, a gente vai buscar apoio, né, sobretudo de forma orçamentária, para buscarmos disponibilidade de fazer com que esses guardas se qualifiquem, pelo menos paulatinamente, a gente ir aumentando a quantidade de guardas municipais com porte de arma de fogo. Até porque a gente observa aí a violência, que nível está hoje, né, de vários criminosos armados, e enquanto que um profissional da segurança pública, que é o guarda municipal, está desarmado, muitas vezes ali, utilizando uma farda de forma ostensiva, ou seja, há aí um grande risco. Né, e isso a gente precisa solucionar com prioridade. Por isso, estabelecemos como um dos pontos do plano de 100 dias fazer com que mais guardas municipais adquiram o porte de arma de fogo. Há um problema do quantitativo também, né, nesse efetivo da guarda. O senhor pretende fazer concursos? É um problema muito crítico, né? Na verdade, é o que eu enxergo como o mais crítico da nossa pasta, é realmente o efetivo da nossa guarda municipal. Existem pessoas muito aguerridas ali que trabalham, mesmo com as condições que têm. Mas se a gente observar, a média de idade que temos hoje daqueles profissionais que trabalham de uma forma, num trabalho operacional, né, de rua, enfim, abordando pessoas, eles têm uma média de idade hoje de 55 anos. O guarda municipal mais novo contém 40 anos para um trabalho operacional. Né? Então, por que isso? Porque há 20 anos foi o último concurso da guarda. Então, passou todo esse tempo, várias gestões se passaram sem ter esse olhar atento à guarda municipal. Por isso que urge a gente corrigir o orçamento na medida do possível, para que, pelo menos no próximo ano, né, já em 2022, a gente lance esse concurso. Até porque também é um desejo do prefeito JHC, ele observa a necessidade de fortalecer a Guarda Municipal. Se olharmos Brasil afora, diversas capitais fizeram com que a sua guarda crescesse e melhorasse muito os índices de criminalidade ali no município. Né? Claro que as forças de segurança estadual, né, a Polícia Militar, sobretudo, continua com a sua importância e sua primazia no combate à segurança, no combate ao crime, no policiamento ostensivo, né? E a Polícia Civil no repressivo, na investigação. Só que a Guarda Municipal pode e deve contribuir muito, né? Sobretudo naquela parte que eu falei, no entorno de praças, né? de vias públicas, em que pode-se fazer um policiamento preventivo, ostensivo, de melhor qualidade, e isso podendo ser feito pela Guarda Municipal. A propósito, como falávamos anteriormente, a Secretaria de Segurança teve gestores policiais oficiais militares e isso facilitava muito a interlocução com a Polícia Militar, a sua instituição de origem. Em razão da última eleição, em que houve confrontos de ideologia, ataques, às vezes até pessoais e à administração, o senhor acredita que esse bom relacionamento da SENS com a Polícia Militar continua? Ou como o senhor avalia esse quadro? Quero crer que será o melhor possível, até porque na nossa linha de visão, né, servidores públicos têm que ter o espírito republicano. E o que é espírito republicano? É ter a consciência de que aquele cargo que exercemos, a função, etc., é do povo. Então, a gente tem que buscar melhorias para a população e não para si. Né? Então, partindo desse pressuposto, considerando que os gestores que estão à frente da Polícia Militar, da Polícia Civil e, sobretudo, da Secretaria de Segurança Pública, têm essa consciência
de que estão ali exercendo um papel de prestador de serviço público, de entrega pública. E para que a gente possa entregar um melhor serviço público, é imprescindível essa interlocução e cooperação entre esses gestores. A exemplo de doação, por exemplo, de armas de fogo que estejam obsoletas, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil. Inclusive, já dei entrada com esse pedido na Polícia Civil, né, a nossa casa, onde nós conhecemos que existem armas, pistolas obsoletas que já não tem mais uso, felizmente porque houve um investimento do governo do Estado, né, em aparelhar melhor os nossos policiais civis com armas, pistolas Glock, inclusive mais novas, portanto aquelas mais antigas ficam sem uso, né? Então por que não doar para a Guarda Municipal, para que a Guarda Municipal possa também fazer esse policiamento ostensivo preventivo. Então, essas são as medidas que serão tomadas, né, sempre com base no diálogo e despido de qualquer vaidade, com a consciência de que estamos ali exercendo um papel de servidor público. Perfeito. Para que fique bem claro para quem nos assiste, a arma é obsoleta em razão das que vieram mais modernas. O senhor poderia aprofundar nesse conceito do que é obsoleto para a Polícia Civil e não é para a Guarda? Perfeito, né? A aquisição de armas mais novas, né, exemplo da Glock, né, que é um modelo que todos sabem que é considerado a melhor marca do mundo em termos de armamento, vieram com bastante aplauso, né, foi recebido com bastante aplauso por todos os policiais, tanto os militares como os policiais civis. Em contrapartida, a gente tem modelos mais antigos, a exemplo da PT-100 da Taurus, que é uma arma de excelente qualidade, um mecanismo muito bom, que não falha, né, doutor Flávio? A gente tem a PT-100 como um verdadeiro trator, né, em muitos cursos, em muitos treinos que a gente faz com determinadas armas que não deflagram determinados cartuchos, quando a gente pega esse mesmo cartucho e bota na PT-100, ela deflagra. Então, é uma arma de excelente mecanismo. Mas como ela é uma arma mais pesada do que uma Glock, por exemplo, ela já não é uma arma de uso preferencial, de uso preferido pelo policial, que está ali com aquela arma na cintura, né, carregando ao longo do dia. Então, por essa razão, ela acaba ficando ali no depósito, né, sem uso. E é como disse, estando sem uso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, pode ter um grande valor para a nossa Guarda Municipal. O início da sua gestão coincide com o início também da segunda onda da Covid. Isso se trata de uma infeliz coincidência, mas o senhor já mostrou que veio comandando operações justamente na prevenção, né, da infecção, da propagação dessa doença. Como foram os seus primeiros dias? Eu até fiquei muito feliz, doutor Flávio, porque a gente só consegue trabalhar se tivermos desafios. Né? Se tudo tiver numa maré mansa, bons navegadores, bons comandantes não vão ser conhecidos. Né? Na maré mansa não precisa ter muita habilidade. Então, isso é interessante porque a gente, na primeira semana, na verdade, foi na quinta-feira, a gente já precisou organizar uma operação integrada para justamente fazer com que o decreto municipal que autorizou o retorno da música ao vivo aos bares fosse cumprido. E isso foi muito interessante, porque praticamente a gente não conhecia ainda todos dos setores, né, todas as secretarias, e convocamos, né, o gabinete de combate ao Covid, né, encabeçado aí pelo secretário Moura, Vigilância Sanitária, SMTT, coordenado agora pelo delegado da Polícia Federal André, e a SEMES, que, enfim, a Guarda Municipal, os fiscais de postura, todo mundo, a gente convocou para uma reunião quinta-feira, um briefing extremamente rápido. Olha, a gente está com esse desafio aqui, a gente tem que fazer com que o decreto seja cumprido à risca pelos empresários, pelos músicos, sob pena de nós termos o risco de ter esse decreto revogado. Por quê? Porque a vontade da prefeitura, do gestor, é fazer com que Maceió continue pulsando, né? E como é Maceió pulsando? É com os bares e restaurantes, né, dentro do seu limite de capacidade reduzido por conta da Covid, mas que eles estejam lotados, né, porque a nossa economia depende muito do turismo. Só que para que isso tudo continue, a gente não pode ter um aumento exponencial do índice de infecção aqui na nossa cidade. E esse aumento pode ocorrer justamente com o descumprimento das regras estabelecidas ali no decreto.
A exemplo de grandes aglomerações, né, como sendo shows, né, festas em que todas as pessoas estão ali muito próximas, sem máscaras, enfim, em pé. Então, esses são os pontos principais em que montamos essa operação, primeiramente de cunho educativo, né, para esclarecer a todos, e, na verdade, chamar a todos a contribuir dessa forma, e fomos muito bem recebidos, a propósito. Todos os proprietários de bares, né, inclusive os músicos, agradeceram por estarmos ali fiscalizando, porque a vontade deles é essa. Quem cumpre o decreto tem essa vontade de ter a fiscalização, para coibir justamente o errado, porque é um ou dois errados que vem a fazer com que a sociedade como um todo tenha uma má visão, né? Tenha a percepção de que a Covid acabou, né? E que aí estamos todos em risco. Então, por isso, a fiscalização feita de forma tão rápida. Foi um ato de coragem do prefeito, preferir ser preventivo nas ações preventivas e, como você disse, não afetar a economia de Maceió na maior temporada, na melhor temporada. E também enfrentar a determinação estadual de que eventos acima de 300 pessoas não estariam permitidos, e quando estariam agendados aí grandes eventos que tornou Maceió a capital do Réveillon. E como foi essas primeiras interlocuções com essas pessoas que tiveram os seus eventos reduzidos e a aceitação dessas medidas de prevenção, de educação, né? A educação foi muito bem recebida. Inclusive, antes de irmos à rua, ou seja, antes de iniciarmos essa operação de Blitz Covid, né, como foi denominada, a gente se reuniu com a Abrazel, né, o presidente da Abrazel, o senhor Tiago Falcão, como também proprietários de diversos bares e restaurantes, e todos ficaram muito felizes com a medida do Executivo Municipal de permitir o retorno da música ao vivo nos bares, e também ficaram felizes em saber que isso iria ser fiscalizado, né, porque eles próprios recordaram que no passado, ou seja, no tempo da Covid ainda, na pandemia, né, foi proibida a música ao vivo justamente por conta desse abuso de alguns proprietários, né? A Abrazel, ela é uma associação que representa os proprietários, mas ela não tem poder de polícia contra os seus membros, seus associados. Por isso que é preciso o poder público, né, nesse caso o município, ir lá e fiscalizar, para impedir excessos, abusos por 1, 2, 3 casas e fazer com que o município, ou até mesmo o governador do estado, seja forçado a proibir a música ao vivo nos bares e restaurantes. A propósito, as lideranças da Abrazel reivindica a ocupação dos espaços de calçadas e áreas de estacionamento para espaçar as suas mesas e cadeiras. O senhor já recebeu essa demanda da Abrazel? Sim, essa foi uma medida que foi franqueada, inclusive pela gestão anterior do município, para fomentar, né, o turismo, para fomentar o retorno da atividade de bares e restaurantes. Ou seja, os proprietários poderiam ocupar parte da calçada e parte dos estacionamentos para ampliar a sua possibilidade de oferta, né? Tendo em vista que no interior do estabelecimento ele teve que ter a redução por conta do isolamento, do distanciamento social. Isso, inclusive, estava em vigor, né, está sendo estudado até quando irá perdurar. Ocorre que alguns estabelecimentos vêm a abusar, né, porque tomam todo o passeio e até mesmo invadem a via pública. Fizemos uma fiscalização na semana passada, em que flagramos um bar no Graciliano Ramos, que ele tinha ocupado a calçada, ocupado um terço da via pública e ainda passado uma fita zebrada proibindo a passagem do pedestre. Praticamente ele estava induzido que o pedestre teria que ser atropelado ao passar na frente daquele bar. Então, isso não tem cabimento, né? Naquele momento, a gente notificou o proprietário e exigimos que ele, de forma imediata, recuasse, né, o avanço que ele fez à via pública. Né? Isso não é nenhuma medida que venha a prejudicar o proprietário, no sentido de o poder público quer prejudicar o trabalhador. Não é. É o poder público ter a visão ampla, ter a visão tanto do pedestre, como do condutor, como do proprietário, de todas as pessoas. Imagine um idoso
que às 10 horas da noite precisa se deslocar de sua casa para comprar um remédio e tem que ir até o meio da pista para poder passar na frente desse bar. Então não tem cabimento. A gente tem que conciliar interesse e esse é o nosso papel. O formal, o senhor sabe onde ele se encontra, quem é, ele tem documentação, ele tem mais possibilidade de receber a punição, né, de você enquadrá-lo. O grande desafio é o informal. Como o senhor está tratando isso? O informal realmente é um grande desafio, doutor, porque eles têm também essa visão de que assim, o poder público é o inimigo, né? É o rapa, como é chamado, né? Quando na realidade a gente está ali em busca da organização do espaço público. Vamos supor, exemplo, nós temos o totem ali, eu amo Maceió, um ponto turístico, na verdade, aqui da nossa cidade. Todo turista que vem até a capital vai naquele totem, retira uma foto. Imagine se a gente cobrisse aquele totem com food trucks e ambulantes. A gente estaria alcançando o interesse privado, porque eles iriam estar vendendo, com certeza. Eles iriam vender o seu produto, coco, milho, enfim, bebidas alcoólicas, etc. Mas a gente iria prejudicar sobremaneira o interesse público, né, da nossa estética da cidade, até mesmo do turismo. Então, a gente tem que buscar essa conciliação. Evidentemente, numa situação como essa, tem que ser removido. Né? E temos outros casos, pontos críticos, que já estudamos, né, já estamos estudando, para montar o plano de ação. Um exemplo é a Praça do Skate. Né? Diversos moradores, inclusive, e empresários da localidade já nos procuraram para relatar que a Praça do Skate está tomada de food trucks, de uma forma que não há mais como estacionar ali. Você vai receber uma visita, não há mais estacionamento disponível, porque só tem food trucks em toda a praça. O food truck é importante demais. Eu sou um grande consumidor do produto fornecido em food trucks aqui na nossa cidade. Só que o que a gente não pode permitir e aceitar é que as vias públicas, as praças, o ambiente público seja tomado desse tipo de estabelecimento. Né? Porque aí a gente vai ter um grande problema para a ordem pública, para a mobilidade urbana, para estacionamentos, para a acessibilidade de um cadeirante. Então, diversos fatores têm que ser observados, não apenas a livre iniciativa do trabalho. Como o cidadão pode colaborar com o seu trabalho através de denúncia? Interessante que nesses últimos dias, né, como intensificamos as fiscalizações, a sociedade de Maceió despertou para o fato de que há uma importância nesse tipo de trabalho. Né? Então, começaram a fazer diversas denúncias para a nossa secretaria através do telefone, só que o telefone há uma restrição de horário, né, que é durante o expediente, que é de 8 às 14. Então, identificamos a necessidade de criação do e-mail, algo que foi feito ontem mesmo, né, ao longo dessa semana, melhor dizendo, que é o denuncias@semsques.maceió.al.gov.br. Através desse e-mail, o cidadão pode, qualquer momento, né, 24 horas, o e-mail, evidentemente, ele pode fazer uma denúncia, relatar um fato, indicar um estabelecimento comercial, por exemplo, que está tomando toda a via pública. Ele pode indicar um camelô que estabeleceu uma barraca na porta do seu estabelecimento comercial, para que então os nossos fiscais e também agentes de inteligência identifiquem essa situação e a gente então monte o plano de ação, ou notificando o proprietário ou mesmo montando uma operação de remoção. Há alguns meses eu saí para correr muito cedo. Fui surpreendido com uma aglomeração na saída da Avenida Deputado Zé Lages. Um evento, me parece que produzido, né, por essas redes de WhatsApp, muitos jovens, muita moto fazendo barulho. E é um outro desafio, é o que é chamado rolezinho e bololô, né, se não me engano. Isso, já está presente na nossa cidade, né, esse rolezinho, o passinho, que são movimentos sociais, né, alternativos, de pessoas que vêm de uma área que possivelmente não tem espaço de lazer, e aí vem pela orla da cidade, né, de forma a, enfim, montar um evento, entretanto, acaba descumprindo diversas regras. Né? Obstruindo vias. Obstruir vias públicas durante a pandemia. Está aí causando um perigo à saúde pública por conta das aglomerações. Há ainda, sobretudo, a perturbação no sossego. Esse é o principal ponto.
porque as motos, por eles utilizadas, os veículos de uma forma geral, eles possuem adulteração no escapamento, de forma a causar um barulho ensurdecedor, né? Isso aí é uma contravenção penal, né? Que é perturbação do sossego alheio, prevista na Lei de Contravenções Penais, e cabe a apreensão, inclusive, do ciclomotor, porque ele está adulterado. Né? Quando estivemos à frente, enquanto delegado, na Barra de São Miguel, fizemos uma operação lá, justamente porque a cidade estava horrorizada com o barulho feito por esse tipo de ciclomotores. A gente precisa trazer essa ideia aqui para Maceió, né? Montarmos ações que visem a coibir esse tipo de ocorrência aqui na nossa cidade. A gente não pode permitir que movimentos venham a prejudicar a nossa imagem de cidade ordeira, de cidade tranquila para receber o turismo. Isso seria uma ação conjunta já com a SMTT? Isso é crime ambiental também, né? Sim, a depender da situação, sim, podemos enquadrar. E precisa sim, doutor Flávio, uma integração tanto entre secretarias, como também, a depender do volume de pessoas envolvidas, com a própria Secretaria de Segurança Pública. E como aí eu falo, né, visando o interesse comum, né, que é a ordem pública da cidade de Maceió. A população, eu não sei se isso tem previsão legal, de você... A gente percebe até carros já, né? Eles botam um escapamento diferente, tiram o miolo para provocar esse barulho. As avenidas parecem circuito de Fórmula 1. A população poderia contribuir com vídeos e isso se tornar uma demanda efetiva para os órgãos de controle? Com certeza, né? Cada cidadão é um fiscal da sua cidade. E a denúncia é essa interlocução que esse cidadão tem com o poder público, né? Ele pode denunciar, descrevendo ali quem é que está cometendo essa infração, para que o poder público se organize e monte um plano de ação para coibir esse tipo de abuso. Doutor Tiago Prado, temos eu estou falando muito de problemas para o senhor. Tem uma experiência na SEMES que foi a contratação de um pessoal para fazer a operação Orla Presente, Centro Presente. Essas operações continuam? Sim, continuam. A gente identificou que houve uma redução nesse quadro por conta da pandemia, até porque houve uma diminuição do fluxo de pessoas, né, tanto no centro como Orla, que inclusive chegou a ficar interditado. Então a gente está buscando a viabilidade de aumentarmos esse número de auxiliares de fiscais, na verdade, né? Os fiscais, sim, eles são servidores públicos que exercem o poder de polícia. Esses contratados estão ali apenas para auxiliar numa possível remoção de uma barraca irregular, enfim, é mais no trabalho de prestação auxiliar a esses fiscais. Isso está sendo montado, inclusive, junto com a própria Guarda Municipal, né? A gente não quer que a gente quer que os dois braços da nossa secretaria andem em conjunto, né? Até porque para não correr o risco de os fiscais serem afrontados, né, por ambulantes, enfim, e não terem a possibilidade de se proteger. Estando ali a guarda para exercer o poder de polícia, nós teremos um efeito ainda melhor. Tem um outro problema que é o prolongamento da Rua do Comércio com a Praça Palmares, aquela interdição da via pelos camelões. O município construiu barracas, as barracas estão prontas para o que seria o shopping Palmares. Como você já tem ciência desse problema e já tem alguma indicativo de solução? Já nos reunimos essa semana com a liderança daqueles comerciantes, os quais apontaram que já entraram por 2 vezes naquele local onde seria o shopping Palmares, mas que não viabilizou o negócio deles. Eles alegam que a clientela não entrava nesse espaço e, portanto, prejudicava a venda. A gente observa aí que só há uma leitura de interesse privado, né? Porque está ali uma obstrução em via pública, existe uma rua obstruída, ocupada por esses ambulantes, que, portanto, eles negam a possibilidade de entrar nesse espaço, né? Que é um terreno que, inclusive, que fica na própria rua. A gente já sentou com eles, pegamos a pauta que eles passaram e vamos estudar com o estudo de possível que teremos brevemente de reformulação do centro para integrar esses ambulantes em algum espaço e assim fazer com que esse problema seja solucionado. O que a gente não quer realmente é um embate, né? Chegar ali com um caminhão e ter que remover tudo da noite para o dia.
A gente está realmente construindo diálogo, isso requer um pouco de tempo, não é? Se é algo que perdura há mais de ano, na verdade, há anos, na verdade. Há anos. Não é da noite para o dia que a gente vai conseguir construir essa solução. Mas já nos inteiramos, já chamamos a liderança, estamos em contato direto, a direção de convívio com eles, para que a gente possa levar esse pleito ao Poder Executivo, até porque, como eu disse, precisa de um estudo com outras secretarias, né? Exemplo, se tivermos uma reformulação do centro da cidade, aí sim é o momento de fazermos esse reenquadramento. Só que o nosso principal propósito é que, quando a gente faça esse reenquadramento, a gente aumente a fiscalização para impedir o retorno de determinados ambulantes para outras áreas irregulares. A gente vê em alguns estados, e o Rio apresenta exemplos didáticos disso, do envolvimento de milícias nessas atividades irregulares. O senhor já tem alguma inteligência sobre isso? Até porque o senhor também já fez operações lá no próprio mercado. O senhor tem esses indicativos de milícias já comandando determinados segmentos econômicos? Já tomamos conhecimento de grupos, né, como o senhor falou, de milicianos, querem substituir o poder público de modo a fiscalizar e arrecadar esses espaços que são públicos. Então, isso não pode ser permitido. A gente vai iniciar um estudo de análise de inteligência para identificarmos quem são os responsáveis e aí montarmos o plano de ação. Nosso plano de ação, claro, perpassa também por um trabalho integrado com outras forças, a Polícia Civil sobretudo. Porque se a gente identificar membros que estão organizando milícias, exigindo e coagindo comerciantes a pagarem qualquer tipo de valor, ou, enfim, benefício ou vantagem para esses indivíduos em troca de segurança ou regulação do uso do espaço público, a gente vai estar identificando aí a prática de milícia e isso é cabível, isso é crime. Podemos, inclusive, pedir a prisão e a desarticulação desses quadrilheiros, né, junto ao Poder Judiciário. Isso, claro, é uma operação que será aí estudada e a ser desencadeada em conjunto com a própria Polícia Civil. Porque se tem áreas de estacionamento que isso poderia se tornar receita para o município e que poderia ser melhor empregadas e isso, essas áreas de estacionamento sendo exploradas pela clandestinidade e, no caso, pessoas que podem se considerar milicianos. Exato, e inclusive está também na própria orla, né? A gente já tem interlocução com a Secretaria de Turismo para a gente fazer com que todos os flanelinhas, né, chamados de flanelinhas, aquelas pessoas que tomam conta de carro, né, exercem essa prestação de serviço, sejam credenciadas, inclusive com a identificação visual. E isso em outras cidades foi um fator de sucesso, porque isso transmite segurança. O turista, quando chega no local, vê que tem uma pessoa credenciada com um crachá e um colete de identificação, ele tem a segurança que não vai ter o seu carro roubado, né, ou até mesmo ser assaltado ali no momento, ou até mesmo ser alvo de extorsão, algo que já temos relatos. Então, por ser uma área extremamente turística, a gente já tem esse plano, pelo menos da parte que compreende o porto, né, até os estacionamentos ali da Pajuçara, Ponta Verde, para implementarmos essa medida, né, uma medida, claro, que vamos buscar parcerias aí, talvez até uma parceria público-privada, para fazermos esse credenciamento e estabelecermos uma padronização. Esse seria o nosso plano piloto, para que então a gente pudesse explorar outras áreas da cidade, a exemplo do mercado, como o senhor bem falou. No mercado, quem trabalhou na polícia sabe que a primeira coisa, quando teve um arrombamento na minha casa, levaram aparelhos eletrônicos e tal. Aí a primeira pergunta, você já foi na Feira do Rato? É verdade, eu posso dizer com propriedade, né, a nossa passagem pela Delegacia de Roubos, em diversos momentos, a gente identificou que o celular roubado, a bicicleta roubada estava sendo comercializada lá. Né? Lá realmente, eu sei que tem trabalhadores, pessoas de bem, mas também tem muitos receptadores, né? Que são esses indivíduos que compram um objeto roubado de qualquer pessoa que chega ali vendendo a preço bem abaixo de mercado. Portanto, sabendo esse comprador, comerciante, que ali é um produto de roubo, produto de furto, e recebe com a maior tranquilidade para revender. Ora, isso é um crime e é um crime que vem a sustentar toda essa rede de roubos e furtos aqui na nossa cidade. Inclusive, nós temos a intenção também de fazermos trabalhos voltados a essa área. E também trabalhos esses que será imprescindível a participação da Polícia Civil.
Por isso que a gente está organizando a casa, gerenciando melhor nosso plano de ação inicial, sob o ponto de vista de convívio social e guarda municipal, para que a gente possa, paulatinamente, fazer análise de inteligência desses pontos mais críticos, para que identifiquemos quais são as ações a serem tomadas em conjunto com a força policial da área de atuação, que nesse caso é a Polícia Civil, né, que pode instaurar inquérito policial para que a gente possa, então, combater esse tipo de mal. É um choque de regularidade, porque nos mercados existe furto de energia, furto de água, segurança irregular, aproveitamento ilegal de áreas de estacionamento. Então, para um governo que está se iniciando, é uma grande oportunidade. Me parece que essa missão é do senhor. É uma quebra de paradigmas, né? A gente realmente tem que revolucionar aquela localidade, fazer com que o trabalhador ele não seja refém de milicianos e o usuário do mercado não seja refém de milicianos, né? Ele possa estacionar o seu carro com tranquilidade e o trabalhador não seja ali extorquido a todo tempo. E, além do mais, a gente precisa ter uma organização daquele espaço, né? Já é um dos principais pontos de governo do prefeito JHC, inclusive que já foi alvo de reuniões de secretariado, é a reforma do mercado da produção. Isso, de fato, irá se concretizar e será um grande ganho. E é uma grande oportunidade para a gente virar essa página de série de ilicitudes, né, de rol de ilicitudes que o senhor acabou de narrar aí. Havendo a reforma do mercado da produção, que, como disse, não é pintar uma parede, nem tapar um buraco. É realmente demolir e construir um novo mercado. A partir daí, então, o poder público vai ter toda a capacidade de gerenciar melhor aquele espaço, acabando com esse tipo de irregularidades. É uma área em que, em toda a cidade que tem um potencial turístico, o mercado é o principal ponto a ser visitado. Você vai visitar as belezas naturais, os prédios históricos, mas o resumo da sua cidade é o mercado público. Exato. E o nosso resumo é muito ruim. O mercado tem um traço muito importante no turismo, né? Ele retrata como é a cultura da cidade, a gastronomia, né? Às vezes a cultura está ali também no mercado. E o nosso mercado, infelizmente, só serve de abastecimento, né? É um local de compra. E mesmo assim mal, né? Porque é um local em que a gente vê muitas vezes esgoto, lixo espalhado, não temos sequer conforto para essa finalidade, que é a principal, que é o abastecimento. Quando a gente passa para a análise do turismo, aí é que não há viabilidade alguma. Por isso que há esse interesse em reformular aquele mercado. E para que a gente possa termos aí um mercado que sirva de abastecimento, sirva de gastronomia e sirva também para o turismo, ele precisa ser reformulado, precisa ser reconstruído, precisa demolir e fazer o novo, né? Por isso que está se fazendo já a análise de projetos para que a gente possa, o quanto antes, iniciar essas obras e entregar aí, eu acho que um grande presente para Maceió, né? Para que, então, o turista, quando vier aqui, ele possa ir à praia e possa também ir ao mercado. Ali, a grande riqueza circulando, agora precisa ser melhor distribuída. Muita gente ganha com essa desorganização. Quer dizer, pouca gente ganha com essa desorganização. E aí vai fazendo puxadinhos, né, no mercado. O mercado da produção hoje tem mais de 50% ocioso. E a área que de fato funciona está afundando. E no que afunda, vai levando o piso. Daqui a pouco tem 1,5 metro do piso para o teto e é só esperar uma tragédia. Me parece que estão esperando isso. Inclusive, já nesse final de semana está programada uma ação do município de uma grande limpeza lá no mercado, né? Inclusive para desobstruções das galerias. Algo que, se já foi feito há muitos anos atrás, porque elas estavam realmente totalmente obstruídas. Essa é uma ação que está sendo também liderada aí pela gestão, com o intuito de, pelo menos, atenuar esses problemas, né, sanitários que encontramos no mercado da produção, até que a gente consiga licitar a obra, conclua o projeto, licite a obra para iniciarmos realmente a reconstrução do mercado da produção. A desobstrução das galerias até que havia assim, tinha a periodicidade dela e ocorria. O problema é que a área não favorece nem a definição de engenharia como está, que já está afundando. Aí
isso desregula tudo que foi projetado originalmente. Então, os puxadinhos vão obstruindo galerias, vai impedindo o que se projetou do fluxo, né? Dos dejetos, do que é, de fato, o que é inservível. E vai acumulando. No que acumula, transborda e vai para aquelas áreas já. Mas vamos deixar os mercados e vamos para a Covid. O senhor tem um outro desafio e parece que a gente tem uma foto aí, Max, com o doutor Tiago à frente dos valorosos guardas municipais protegendo o centro de distribuição de vacina. Esse é um novo desafio do senhor? Né, assim que a vacina chegou, né, houve uma preocupação do município em termos de segurança. A gente sabe que aquilo ali é um tesouro hoje que nós temos aqui no nosso país e no nosso município, por isso que a gente precisa de segurança. Daí então, né, foi convocada um reforço da Guarda Municipal para que fizesse um policiamento ali naquela área, ou seja, fizesse um PB, um ponto base de policiamento para assegurar e impedir qualquer tipo de invasão, né? Então, paulatinamente, a gente está recebendo mais quantidades de doses, né, para que toda a população seja vacinada aí ao longo dos próximos meses. Com a chegada da vacina, é necessária a intensificação disso que o senhor já está fazendo, esse processo de prevenção e educação para que as pessoas e os empresários não irem para um conforto e dizer, chegou a vacina, vamos relaxar. Realmente a gente detecta na sociedade essa falsa percepção de que o problema foi sanado. A vacina chegou, né, e a Covid acabou. Mas não é bem assim. Existem pessoas morrendo todos os dias ainda de Covid. E pessoas essas que estão sendo infectadas hoje em dia. Então, por isso é necessário continuar a fiscalização e continuar o cumprimento de todas as regras, até que a população em massa esteja vacinada, esteja imunizada, e aí sim o poder público transmita para a sociedade uma tranquilidade. Olha, podemos retirar as máscaras e voltar à vida ao normal. Até lá, cabe ao poder público, né, o município, fiscalizar, para impedir que nessa reta final a gente tenha um boom aí de infecção e óbitos, que com certeza é algo que não é desejado por ninguém. Aos que insistem na regularidade, quais são as reprimendas da Secretaria? Olha, havendo norma estadual ou municipal que estabeleça diretrizes de segurança sanitária, quando são descumpridas, ela pode ser alvo de um crime, que é o crime contra a saúde pública, previsto no nosso próprio Código Penal. É um crime que prevê um termo circunstanciado de ocorrência, bem verdade, porque a pena não ultrapassa 2 anos. O que significa dizer? O sujeito não vai preso, porém ele é conduzido à delegacia de polícia, responde a um TCO e aí vai ter que ir à justiça posteriormente, né, pagará ali uma cesta básica, uma prestação social alternativa. Óbvio que ninguém quer passar por essa situação, por isso que é muito mais fácil cumprir as regras e hoje as regras são muito mais flexíveis do que estávamos vivendo anteriormente, né? Há poucos meses nós estávamos trancados dentro de casa. Hoje a gente já pode frequentar um bar, já pode frequentar um restaurante, logo em breve um cinema. Então, basta cumprir as regras, né, até que esse problema seja sanado e algo que vai logo, logo acontecer. Então, nessa reta final, vamos cumprir, né, nossa parte. A gente vai continuar fiscalizando para que, como disse, a gente não tenha uma surpresa, né, desagradável nesses últimos meses aí de presença da Covid aqui sem a nossa imunização. Para um bar que tem música ao vivo, me parece que tem até uma sequência. Tira a música ao vivo, depois fecha, suspende a atividade. Qual é essa sequência? Não há uma ordem programada e estabelecida. Há penalidades, há sanções que são aplicadas de acordo com a gravidade da infração, né? Inicialmente, a gente está só educando, né? Fazendo blitz educativas, né? Nos momentos que a gente passa pela primeira vez nos bares, enfim. Mas há a possibilidade de aplicarmos multa, interdição do estabelecimento e a proibição de música ao vivo. A depender da gravidade da situação, a gente, num acordo, em uma ação, melhor dizendo, coletiva, colegiada, entre diversas secretarias, a gente estabelece qual é a penalidade a ser aplicada a determinado estabelecimento. Ô Max, nós temos aí uma foto sobre as atribuições da SENS, que mostra a grandeza da missão do Dr. Tiago. É um elenco de atribuições, regular espaços públicos, alvarás de publicidade, licença para comércio eventual, licença para comércio ambulante, food truck. Aí com o senhor.
Isso a gente regula, como a gente pode observar, dentre essas atribuições, a estética da cidade. A gente tem que prezar pela boa imagem que a cidade tem. Como eu falei, a gente não pode permitir uma disseminação em massa de publicidades irregulares, que inclusive temos muito hoje, né? Enfim, ambulantes, food trucks de forma irregular, e tomar conta da cidade de modo que fique feio. A gente observando na nossa cidade, a gente olha e, poxa, Maceió tá feia, tá cheio de faixa, tá cheio de placa, tá cheio de barraca em todos os lugares. Esse é o nosso dever, é coibir isso, né? E aí já se observa que é um grande conflito social, né? Que a gente vai estar ali representando o poder público contra interesses privados. Por isso é preciso muito diálogo de início, mas também rigor. Enquanto a norma estiver prevendo as irregularidades, nós vamos cobrar, né? Primeiro autuando, depois removendo, demolindo se for necessário, né? Então, todas essas atribuições da Secretaria visam, sobretudo, essa ordem pública e cuidar da estética de Maceió e, com certeza, iremos seguir essa linha. Como se diz, há uma falta de disciplina nessas coisas de cartazes, né? Em postes, faixas atravessando ruas, esses cartazes em prédios históricos, isso configura crime. Sim, inclusive em algumas modalidades é crime, inclusive ambiental, né, como na estética, né, do nosso município. E por isso que a gente vai estar fazendo... Claro que Maceió é uma cidade enorme, né, e nossa capacidade não é suficiente para, da noite para o dia, limpar a cidade. Até porque, e muitas vezes, os próprios fiscais já nos relataram, olha, secretário, a gente retira a faixa e dias depois que a gente vai para uma outra área cobrir a fiscalização, eles já retornam aquelas faixas. Então, a gente vai trabalhar também em conjunto com multas, né? A gente vai estar autuando e essas multas que serão uma dívida ativa municipal, né? O sujeito vai estar lá com uma certidão aí de dívida ativa, caso precise, vai ter essa dificuldade. Além da interlocução com a própria Procuradoria-Geral para iniciar aí execuções, ação de execução dessas multas, para que a gente possa realmente fazer com que a sanção seja vista como um fator de desmotivação, desmotivador a essas práticas irregulares, né? Como faixas e placas, enfim, outdoors irregulares que estão sendo disseminados na cidade. As pichações é um desafio maior? As pichações também é uma contravenção penal, inclusive, sobretudo quando atinge um órgão público histórico, né? De valor histórico. Isso precisa muito da colaboração das pessoas através de denúncias, né? E também de um outro fator, que é a implantação do videomonitoramento, né? Algo que também é projeto nosso, projeto da nova gestão, para que a gente busque, via Ministério da Justiça, verba para podermos aumentar a capacidade de monitoramento da cidade. Hoje nós temos câmeras, mas câmeras mais voltadas ao trânsito. A gente quer fazer com que existam câmeras voltadas ao cuidado da cidade, à segurança de uma forma geral. Então, isso é um projeto que a gente vai buscar na Sinasp. Outras cidades aqui, até mesmo ao lado, né, Aracaju e Recife, são videomonitoradas. A gente consegue detectar um veículo em qualquer lugar onde o bairro que ele está circulando, justamente porque as câmeras captam a placa do veículo e o sentido que ele está se deslocando ali naquela cidade. Isso é muito importante. Imagine um sequestro, um assalto. A gente vai poder identificar qual é o fluxo, para onde esse veículo está indo, para mais à frente nos anteciparmos, montarmos uma blitz e tentar aí fazer esse flagrante. Então, esse é um projeto de muita importância para a cidade que iremos buscar junto ao Ministério da Justiça. Extensivo à segurança monitoramento das unidades escolares e de saúde? Sim, com certeza. E falando em unidades escolares, a gente tem um grande desafio agora, que é o retorno às aulas. Um desafio sanitário e também um desafio de segurança pública. Eu falei numa reunião recente que há uma grande preocupação como é que esses adolescentes irão retornar para as escolas. São adolescentes que estavam afastados das salas de aula durante muito tempo. E durante esse tempo, será que ele teve um contato mais próximo com o crime? Como vai ser esse retorno? Então, esse é um grande desafio já de início. O nosso tempo está encerrando, doutor Tiago. Você tem um breve espaço aí para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, doutor Flávio, por esse espaço, né? Quero dizer que estou muito feliz por esse desafio em representar a nossa casa, nossa Polícia Civil, lá na Secretaria de Segurança Comunitária e Convívio Social. Fico muito satisfeito em estar encabeçando uma pasta que tem esses dois braços muito importantes para a nossa cidade, que é a segurança,
que é a fiscalização do uso do espaço público. Então, a gente vai, integrado com outras secretarias, estar buscando as melhores soluções para a nossa cidade aqui de Maceió. Nós temos certeza do seu sucesso. Muito obrigado. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da TV Mar, canal 525 da Claro Net, e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.